Aliás, falando nesse assunto, vamos relembrar as imagens do que aconteceu sábado passado e na volta a gente começa a conversar mais sobre isso. They see something that said, take a look at what happened. Wait. Fabiana Barroso, acho que não é exagero dizer que é uma imagem que entra para a história, né, Fabi? Aliás, em todas as nuances, né, em todos os momentos, né, o próprio tiro que de forma milagrosa não atinge, a queda, o trabalho dos agentes do serviço secreto, depois o momento em que ele pede para que eles esperem para que ele leve os sapatos, let me get my shoes, ou algo do tipo, o soco no ar, enfim, toda uma imagem que entrou para a história, né, Fabi? Fazer um atentado em era digital é isso, né? Milhares de pessoas com celulares. Só não aconteceu isso no 8 de janeiro. Misteriosamente as imagens sumiram. Mas a do Trump não tem jeito. Mas eu acho que essa imagem particularmente entrará para a história quando a gente observar, e eu penso assim, no milagre de Deus. Se você não viu o milagre, esse é o milagre. Eu penso nisso toda hora que eu vejo. Quanto mais falam a respeito disso, quanto mais mostram aquelas cenas onde foram reproduzidas depois, né, com um robozinho ali mostrando a virada de cabeça do Trump, para mim é milagre. Né? Então é uma forma, depois ele pede os sapatos, é a parte engraçada, né? Quanto será que custa esse par de sapatos? Porque realmente, né? E aí valeria então a sandália da humildade, né? Porque fizeram algo. Gente, realmente é tudo muito diferente, a reação da mídia, mas a gente precisa sempre lembrar que um bombeiro perdeu a vida, né? E assim, tudo que a gente vai vendo o tamanho da maldade no mundo, o preparo desse menino de 20 anos, né, que acabou tentando matar, ele morreu. Ato falho, gente, porque é inacreditável que o Trump tenha sobrevivido. E a gente viu também, e vai ver depois hoje no programa que vocês vão assistir na continuidade aqui, que o semblante do Trump mudou. Gente, eu não estou brincando, reparem nisso. Ele mudou, algo nele mudou. Né? A certeza, talvez, ele tenha certeza realmente de que Deus existe e que Deus é aquele que faz milagres, até mesmo, né, na condição que estava, porque, gente, dizer que ele ia se safar dessa, só a cabeça da Gleice Hoffmann, para achar que aquilo era meio fake, né? Realmente, esquerdista brasileiro está de parabéns, está dando vergonha no mundo inteiro. Bom, a Fabi falou sobre a cobertura da imprensa, então deixa eu já colocar na tela aqui algumas das manchetes que foram usadas para retratar esse episódio, para falar da tentativa de assassinato do Donald Trump, antes de passar para o comentário do Flávio. Essa é do jornal O Globo, que manchetou da seguinte forma: Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Aliás, eu acho que ele nem chegou a cair do palco, né? Ele foi derrubado ali pelos agentes do serviço secreto na operação de defesa dele, mas não chegou nem a cair do palco, né? Ficou ali o tempo todo. Então, nem por esse aspecto, mesmo que não se tratasse de uma tentativa de assassinato, algo muito mais grave do que a manchete afirma, ainda assim seria imprecisa, para dizer o mínimo, a manchete do Globo. Na Globo News foi desse jeito: Trump cai durante comício de campanha. Ex-presidente estaria sangrando no chão do palco. Tem mais uma, vamos ver, na sequência. As outras manchetes de como foi noticiada a tentativa de assassinato de Donald Trump. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros na Pensilvânia. O candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Essa é do portal G1, também do Grupo Globo. E na Folha de São Paulo, Trump é retirado de comício após sons similares a tiros. Ex-presidente passa bem, diz campanha. E aí, Flávio? Se você quer se informar a respeito de algo e sua fonte é a grande mídia,
eu tenho uma coisa pra te dizer. Tem uma torre lá em Paris chamada Torre Eiffel. Eu tô vendendo ela, vai custar uma pechincha, tá? Você que se informa pela grande mídia, eu te garanto que você vai ser dono dessa torre, você só precisa fazer um pix aqui pra mim, sabe? Cinquentinha, a torre é sua, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra você que se informa pela grande mídia, pra você que acredita que essa grande mídia, que está defendendo a regulamentação das redes sociais, ela está preocupada em manter a verdade e apenas a verdade. E você que está querendo dizer, né, que, ora, existe uma ameaça à democracia vinda da extrema-direita e, portanto, o poder judiciário deve instaurar uma ditadura, um estado de exceção para nós finalmente nos livrarmos da extrema-direita. Quero colocar essa capa aqui da Revista Oeste, tá? Texto da Ana Paula Henkel, eu ainda não li, infelizmente, tá? Mas essa capa aqui, para mim, ela tem alguns símbolos muito bonitos. Eu gostei muito dessa capa da Dani. Em primeiro lugar, pela cor vermelha. Isso aqui vai dar um tilt na cabeça da esquerda, né, que sempre associou o vermelho ao seu próprio projeto de poder, e ao mesmo tempo sempre dizendo, né, eu defendo a democracia e ao mesmo tempo defendo a censura, eu defendo a democracia, ao mesmo tempo defendo a ditadura do proletariado, eu defendo a democracia, ao mesmo tempo defendo eliminar meus concorrentes, inclusive este termo foi usado extensamente até por políticos americanos falando sobre Donald Trump. O que acontece, tá? Você, inevitavelmente, você tem um dilema aqui na sua mão. Ou o Trump é uma ameaça à democracia, ou o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e, portanto, você precisa neutralizá-lo, ou então tudo isso que você está dizendo constantemente há anos a respeito dessas pessoas é uma baboseira, é um lixo, é uma mentirada, é uma propaganda ideológica para enganar trouxa, entendeu? E você é uma pessoa que está preconizando a violência, tá? Porque quando você diz, ora, o Trump é o Hitler, o Bolsonaro é o Hitler, você está cometendo dois problemas. Em primeiro lugar, você está mentindo. Isso não é verdade. Não tem campo de concentração, não tem aumento de poder, não tem estado totalitário, não tem nada disso. Segundo lugar, você está colocando estas pessoas, inclusive boa parte dos seus apoiadores, porque afinal, você mata um bombeiro, ninguém lembra, né, do bombeiro. Você viu algum esquerdista lamentando uma coisa como essa? Você coloca estas pessoas como alvos, como pessoas a serem eliminadas. Essas pessoas que votam no Bolsonaro, meio que vote assim, meio a contragosto, essas pessoas estão apoiando o nazismo. Essas pessoas que votam no Trump, essas pessoas estão apoiando o nazismo. Então, qual a negativa em dar um tiro? É esse o grande dilema. Ora, se eu pegar uma máquina do tempo, voltar para a Alemanha, antes de 33, alguém me apontar e falar assim, aquele ali é o Hitler, eu tiver uma arma na mão, eu atiro. E eu não gosto do Hitler, entendeu? Agora, se você fica comparando qualquer pessoa, sempre nesse modelo comparativo, a Hitler, ora, o que você está fazendo é transformando toda a direita mundial em pessoas a serem assassinadas. Tempo. A única coisa que eu quero dizer é que a mídia é uma criadora de atiradores e de pessoas assassinas. Muito bem. Ô, Caute, e já deu para medir o impacto disso? Porque a primeira coisa que a gente leu no sábado, assim que aconteceu a tentativa de assassinato, uma avaliação comum nas redes sociais, e aí nem digo de analistas, de comentaristas, mesmo de pessoas comuns, um sentimento geral era de que Trump já ganhou, agora já era. Com Biden nas condições em que está, cada vez mais senil, agora a eleição está resolvida, agora Trump já ganhou. Você concorda? É por aí, Caute, ou não? Bom, Brown, primeiramente, precisamos aguardar os resultados das pesquisas. E elas vão sair nos próximos dias. Hoje saiu a primeira pesquisa, porque os números que temos hoje são de pesquisas feitas antes do atentado, né? Porque demora um pouquinho para elaborar os dados, etc. Então, devemos esperar alguns dias para ter os números das pesquisas pós-atentado. Eu estava dando uma olhada, acabou de sair a primeira pesquisa mais próxima ao atentado, que é uma pesquisa que mostra o Trump 5 pontos à frente do Biden. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Uma pesquisa feita pelo YouGov e pela rede americana CBS, que mostra o Trump com 52% dos votos nas preferências, né, do eleitorado, e Biden com 47%. Isso, na sondagem anterior, né, no dia 3 de julho, ou seja, antes do atentado, Trump liderava com uma margem menor, de apenas 2 pontos. Agora, eu estava dando uma olhada na mídia americana e muitos analistas estavam falando
falando de uma margem de 5 a 10 pontos após a convention, né, após a convenção republicana, onde o Trump vai falar. Hoje a gente vai transmitir isso aqui na Revista Oeste, daqui a pouco, logo após o Estúdio Oeste. Então o discurso do Trump é muito aguardado, porque poderia ser mais um up, né, mais uma força para esta avalanche eleitoral que poderia levá-lo de novo na Casa Branca. E lá as pesquisas, elas são confiáveis? Cal, te pergunto aqui como observador mesmo, como, diante de alguém de pessoas que entendem mais e estão acompanhando mais de perto a política americana. Aqui no Brasil a gente viu muita distorção no período eleitoral e sempre reduzindo a contingente de votação da direita. Não sei, não estou fazendo nenhuma especulação aqui, se houve fraude ou não, se é um problema metodológico, na escolha dos entrevistados, na ordem com que as perguntas são feitas, não sei, mas fato é que nas últimas eleições aqui no Brasil sempre os candidatos da direita apareceram na votação com percentuais maiores do que apontavam as pesquisas. Nos Estados Unidos as pesquisas estão mais alinhadas com a realidade, Cauti? Primeiramente, deixa eu fazer a crítica então para as pesquisas do Brasil, porque é uma palhaçada o que aconteceu. Deixa eu ser bem claro, foi uma palhaçada o que aconteceu na eleição de 2022. A gente viu pesquisas com Lula 10 pontos na frente, Lula ganha no primeiro turno, Lula arregaça, vai lá, destrói, urna, né? E no final das contas quase o Bolsonaro me ganha no primeiro. Então assim, foi uma palhaçada. No Senado nem se fala, no Senado os eleitos eram todos os outros. Diferente. Não, lembramos que a Dilma Rousseff, em 18, tinha que virar senadora. Então assim, essas... não foi, mas o Datafolha, o vexame que... Vamos dar o nome aos bois. O vexame que o Datafolha passou em 18 e 22, assim, só pode passar escolher se passa no débito ou no crédito, né? Mas e promoção do então chefe do Datafolha, virou comentarista da rede do Plim Plim, né? Mas tudo bem. Mas evidentemente as pesquisas aqui no Brasil são muito mais enviesadas do que nos Estados Unidos, mesmo se lá, eu quero lembrar um momento tópico da eleição de 2016, Trump contra Hillary Clinton, as pesquisas davam 90% de chance da Clinton ganhar. 96 na manhã da Clinton ganhar. Ganhou Trump. New York Times. O que, assim, a gente pode justificar um pouco mais os americanos, por quê? Porque o sistema eleitoral lá é diferente. Aqui no Brasil é proporcional puro. Então temos, se a maioria dos eleitores votam o presidente, o presidente é eleito. Nos Estados Unidos não é bem assim, porque os eleitores dos estados votam os grandes eleitores, que são proporcionais aos estados, e os grandes eleitores depois votam para o presidente, né? Elege o presidente. Então, se você tiver, pode acontecer isso, os estados mais populosos que votam para você tem maior número de votos individuais, você pode perder a eleição, porque se mais estados acabam votando para outro candidato, né, estados com população menor, o outro candidato acaba ganhando. Exatamente o que aconteceu com Trump. Hillary Clinton, em tese, tinha, se não me engano, 2 milhões de votos a mais. Mas eram todos na Califórnia, por exemplo, ou na East Coast. Então, os estados do Midwest, né, os estados do cinturão da Ferrugem, né, todos os estados votaram para o Trump. Então, o sistema lá é um pouco diferente e pode, eventualmente, levar a engano as pesquisas. Mas elas aprenderam... E outro ponto, desculpa, né? 2020, a eleição de 2020 também foi conturbada pela pandemia, pelo Black Lives Matter e pelo fato de que os democratas usaram uma enxurrada de votos via correspondência, né, via correio, que não tinham sido calculados. O voto por correio sempre existiu nos Estados Unidos, é legal, é legítimo, mas não nessa proporção. Foi algo assim, completamente inesperado e levou o Biden a ser eleito para a Casa Branca. Sim. Dessa vez, todo mundo aprendeu a regra do jogo, os republicanos estão trabalhando nessa frente também, então provavelmente as pesquisas serão um pouquinho mais aderentes à realidade, mas até novembro tudo pode acontecer na campanha americana.